O Instituto Gartrell apresenta a 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã com o tema Mundo, Sociedade e Saúde Integral, hoje. Como o atual momento da nossa história tem impactado as nossas vidas? O que é síndrome pós-Covid-19? Que manejos fortalecem a nossa mente do adoecimento psíquico? Essas e várias outras perguntas serão respondidas na 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Teremos a participação de profissionais das áreas de saúde, educação, desenvolvimento humano e teologia. Este evento é 100% online e gratuito. Será transmitido pelo canal do YouTube do Instituto Gartrell dos dias 20 a 25 de setembro de 2021. 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 4º dia da 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã do Instituto Gartrell. O tema da nossa jornada é Mundo, Sociedade, Saúde Integral, hoje. Agradecemos a sua participação conosco, compartilhe esse vídeo. Se você não assistiu ao 1º, 2º, 3º dia, está convidado a assistir assuntos muito importantes e relevantes para a nossa vida. Agradecemos também aos nossos palestrantes do dia de hoje. Teremos Oséias Heckert e Dr. Vitor Pina tratando sobre a teologia do trabalho. Assuntos como vocação, como economia, como emprego, como o que tem acontecido no mundo com relação à Covid-19, como que os laboratórios têm estudado isso. Tudo isso a gente vai abordar no dia de hoje. Estamos felizes com a participação de todos e boa jornada! Louvar a Deus sem ir à igreja, mostrar afeto sem abraço, ceder lugar, abrir espaço, amar a quem distante esteja, ficar em casa por um lapso, um breve tempo mais profundo, sentir na pele a dor do mundo e do planeta ser o cansaço. Tudo precisa de cuidado. O bicho mata, a gente, a terra, o mangue, o rio, o vale, a serra e um mar tão salgado. Louvar a Deus sem ir à igreja, mostrar afeto sem abraço, ceder lugar, abrir espaço, amar a quem distante esteja. Olá, estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Todos os aspectos da vida humana estão sendo afetados pela pandemia. E não ficam de fora as nossas relações de trabalho, nossos planos de carreira. Os jovens que estão estudando, se preparando para a vida profissional, enfrentam dilemas com relação à sua vocação. Culpa da pandemia? Em parte sim, mas a pandemia apenas acelerou vários processos de mudança que estavam em curso, particularmente a transformação digital. Quais profissões vão permanecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Então, um estudo recente do Instituto de Engenharia, aqui em São Paulo, identificou que um engenheiro mecânico, saindo da sua graduação, 1 ano e meio depois, metade do conhecimento que ele adquiriu já se tornou obsoleto. Então, com o desenvolvimento da inteligência artificial, várias atividades rotineiras já têm deixado de ser executadas por humanos, né? A máquina, o hardware, o software, faz com maior eficácia, maior precisão e até com menor custo várias atividades. Nas indústrias, como sabemos, os robôs
já ocupam vários postos de trabalho. Na área administrativa também, vários processos já estão sendo executados por softwares de automação. Atividades da área de saúde, tanto no diagnóstico como nas intervenções cirúrgicas, já estão sendo executadas com o apoio de sistemas inteligentes. E à medida que a inteligência artificial se desenvolve, essa participação humana vai se tornar desnecessária. Muitas profissões que hoje existem não mais existirão, estão com os dias contados. Quais são as oportunidades e ameaças para a sua carreira, para o seu mercado de trabalho? Seja você um profissional liberal ou um empregado de alguma corporação. Vou abordar este tema: vocação, carreira e trabalho em tempos desfavoráveis. Eu sou o Oséias Heckert, permitam-me apresentar rapidamente. Essa é a minha praxis, né? Eu sou um engenheiro, formei-me em eletrônica, trabalhei vários anos na indústria com hardware e depois com desenvolvimento e implantação de sistemas. Então, já fui um engenheiro de software, atualmente sou um engenheiro de pessoas, cuidando do peopleware. Então, há um denominador comum em todos esses períodos, e atualmente meu foco com pessoas físicas, atuando como coach, mentor, apoiando a individualidade, a conjugalidade e o autoconhecimento e também o desenvolvimento integral da pessoa. E nas pessoas jurídicas, como consultor organizacional, pequenas, médias e grandes empresas, profit e non-profit, trabalhando nos temas de liderança, comunicação, teamworking, avaliação e seleção de pessoas, desenvolvimento de potencial, apoiando a governança, a sucessão familiar e executiva, conforme o caso, e apoiando temas como cultura, valores, crenças e espiritualidade. E agora o meu eixo do ser. Eu sou o aprendedor. E aqui a melhor maneira de aprender é compartilhando, trocando conhecimento e experiências. Eu gosto dessa abordagem da antropogogia, né? A pedagogia do antropos. Então, é o ser humano adulto, a gente trabalhando no sentido de ensinar a aprender, a desaprender, a reaprender, né? E a maneira que eu faço isso é sintetizando conceitos, facilitando encontros e eu mesmo me desenvolvendo pela meditação. Meditar para me editar. Sou um amador, no sentido do Homo sapiens amans, que o Maturana apresentou. E amo porque fui e sou amado por Deus e pela família. Pai e mãe, irmãos e a família nuclear, a minha esposa Rita, artista plástica, a minha filha Ruth, psicóloga, casou-se com Alexandre, que é um músico, um analista de sistemas, e temos aí 2 netinhos, o Miguel com 5 anos e o Mateus com 6 meses. Esse é o meu sistema autopoético. E já viram aí que eu gosto de brincar com as palavras, é o meu lado da filologia, da etimologia e principalmente o amor à palavra com P maiúsculo. Então, esse sou eu. Vamos ao nosso tema de hoje, que é como conviver com esse tal do trabalho. E aqui o tal com U mesmo, para lembrar do tal da física, né? Que o tal do trabalho representado pela força que promove um deslocamento, né? Essa é a definição física do trabalho. Então, como conviver com esse trabalho mantendo uma energia positiva, mesmo em tempos desfavoráveis, onde precisamos manter aí a bateria carregada. Vivemos num contexto evolucionário ou revolucionário, né? Sempre buscando realizar mais trabalho com menos esforço. E aqui na história a gente tem a primeira revolução industrial com a descoberta do vapor, James Watt, 1760, né? Praticamente um século depois, a introdução da eletricidade, a segunda revolução industrial, 1870. E agora, século passado, a revolução industrial, a terceira, com foco na computação. Então, nos anos 1970 para cá, e até agora, onde esse novo momento de revolução estamos vivendo na crista da inteligência artificial. Vamos dar um foco nesta etapa de 70 até agora, que chama de revolução digital.
Então, nesta revolução, a partir da década de 70, a gente tem o digital invadindo o território privado, seja na empresa ou nas casas, principalmente a partir de 1981, com o lançamento do IBM PC, né, o Personal Computer, primeiro computador pessoal. Então, 81. De lá para cá, muitos desenvolvimentos através da internet, negócios em rede, marco importante, o lançamento da Amazon em 94. Dos anos 2000 para cá, ecossistemas digitais. Um grande exemplo, o lançamento do iPhone, que é um produto da Apple, mas cujos aplicativos, as funcionalidades, são desenvolvidas por infinidade de outras empresas, pessoas, formando esse ecossistema Apple. A gente vai ver outros ecossistemas, né? E dos anos 2010 para cá, a transformação digital, onde há uma disponibilização de serviços na nuvem, né? O software como um serviço, a infraestrutura como um serviço e aqui o everything as a service, né? Tudo como um serviço, evitando que a gente, como pessoa física ou pessoa jurídica, tenha que adquirir equipamentos, infraestrutura. Hoje, muita parte do que a gente faz está como um serviço na nuvem. E atualmente estamos vivendo um momento dos ecossistemas de plataformas. Vamos detalhar um pouco mais isso. O que são essas plataformas, né? As grandes empresas aí, a Amazon, a Apple, o Facebook, o Google, são empresas que desenvolvem e oferecem plataformas, né? A Amazon, que começou como uma loja na internet, hoje tem um universo muito grande de serviços, de ofertas, além de ter loja física, né? Então, todos esses produtos e serviços são compartilhados e até ela oferece essa mesma plataforma para outras pessoas. Cada um de nós, como pessoa física ou jurídica, pode hospedar sites e serviços nessa plataforma do Amazon. Então, a gente tem um ecossistema e ecossistemas de plataformas. O mundo deixa de ser puramente físico. Já temos um mundo digital e uma rede social. Juntando tudo isso, a gente tem o chamado mundo digital. E aí, nesses três eixos, nessas três dimensões, a gente sai de ter uma vida física para ter uma vida e uma experiência digital, né? A loja deixa de ser física e passa a ser digital, compondo o híbrido, né, de físico, digital e também o aspecto social. Na definição do Silvio Meira, meu colega de escola, essa tríade de infraestrutura, serviços e aplicações é a plataforma que habilita esse ecossistema digital. Trocando em miúdos, né, fica mais claro a gente pensar que antigamente a gente ia na loja física para comprar. Hoje a gente tem uma comodidade de fazer as compras online. E a loja física? Ela continua sendo um espaço para mostrar, demonstrar, experimentar e até comprar, que eles também vendem nessa loja física. E até podemos levar produtos para consertar na loja física. Então, esse é o mundo digital para o comércio. E também temos esse mundo no contexto da mobilidade urbana, né? Há pouco tempo, poucos anos, a gente parava um táxi na rua fazendo sinais, gritando. Hoje a gente tem à mão aplicativos disponíveis para chamar o motorista, o veículo. E, por outro lado, você tem um provedor de serviços aqui que muitas vezes atende vários aplicativos com seu veículo. Então, tudo isso é esse mundo novo que estamos vivendo, com novos conceitos de marketing e branding. E eu lembro de estar na indústria, anos 70, aprendendo o que é atender o consumidor, né? E aí se falava muito, o consumidor é um alvo móvel, porque ele está sempre com novos desejos, novas expectativas. E alguém completou essa fase falando, nós temos que ajustar a mira constantemente, né? E até fica perigoso esse tipo de sinal aqui no momento onde a indústria bélica está crescendo muito, inclusive no Brasil.
Então, essa frase aqui precisa ser usada com certo cuidado, mas no âmbito de marketing e branding, né, entendendo aqui branding como desenvolvimento da marca, atratividade do cliente, tem pessoas novas ou personas novas que atuam como influencers, embaixadores e até evangelistas. Vejam que o termo cristão é usado hoje para aquele propagandista, o divulgador de uma boa nova, de uma boa notícia a respeito de produtos e serviços. E temos como exemplo aqui uma cantora muito querida que se torna embaixadora da marca de óculos. Então, olha só como isso é tão sutil e a gente participa de uma conectividade em rede onde há uma nuvem, uma infinidade de influenciadores e nós, seguidores. Esse contexto fica bem claro entre os dois vídeos, filmes, né? O círculo e o outro sobre a rede social, né? Então, a gente tem muitos amigos, milhões de amigos, né? Mas também inimigos. E um aspecto interessante para a gente estar atento são os algoritmos, né? A gente tem todo esse dilema social, o dilema das redes, quantas redes estamos participando, né? Mas vale a pena entender esse filme sobre o background, o pano de fundo, do papel dos algoritmos que direcionam a nossa atenção para produtos, serviços e pessoas nessa rede. E aqui é importante a gente estar atento para riscos de sermos manipulados. A comunicação é manipulada e manipuladora, né? Houve esse crescimento absurdo de fake news e a gente tem aqui as notícias falsas se tornando uma poderosa ferramenta de comunicação institucional. Então, a figura aí do Trump, né, que usou muito o Twitter e o WhatsApp. E aqui essa história da manipulação ficou evidente quando esse professor de Cambridge, o Alexander Kogan, ele desenvolveu um teste psicológico que envolveu milhões de usuários do Facebook, né? E dados que ele coletou dessas pessoas foram vendidos para uma empresa de marketing, a Cambridge Analytica. E ela foi contratada pelo Trump para direcionar a sua publicidade de campanha, para convencer o eleitorado, e deu certo, foi eleito, né? E essas informações também foram manipuladas pelo grupo que promoveu o Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Tudo isso gerou desconforto e houve espaço e contexto adequado para a aprovação da Lei de Proteção de Dados, né, na União Europeia e a lei brasileira também. Se a gente quiser conhecer um pouco mais dessa história, vale a pena assistir esse vídeo também sobre a privacidade hackeada. Mas falando aí dos ecossistemas, e agora pensando nesse contexto que é cooperativo e competitivo, né, esse novo termo competitivo, e a gente tem princípios que sustentam esses ecossistemas. Então, esse é um modelo desenhado também pelo Silvio Meira, fala dos 5 princípios. Primeiro, as nossas organizações devem estar desenhadas e focadas em processos, cada vez menos numa estrutura rígida. Então, para princípio 2, a desburocratização. E espelhando aqui essa organização em times e a organização em rede, redundando no 5º princípio da organização que aprende. Mas esse não é um termo novo, a gente já ouviu sobre isso na 5ª disciplina do Peter Senge, já em 1990, falava da organização que aprende. Sim, só que agora, além da Learning Organization, temos a Machine Learning, né, que a máquina está aprendendo também. Como é que essas coisas se conversam, né? Então, como é que a máquina aprende? Ela aprende de uma maneira supervisionada pelo ser humano, né? Onde juntos, ser humano e máquina, desenvolvem um modelo preditivo, com base em dados recebidos e resultados obtidos, né? Primeiramente, na classificação, né? Classificando dados em categorias, né? E também trabalhando com regressão, né? Método estatístico que provê respostas continuamente a partir de dados recebidos. Mas
Com o desenvolvimento dessa inteligência artificial, a aprendizagem passa a ser também não supervisionada, ou seja, a máquina aprende sozinha. Ela aprende a agrupar através da análise exploratória dos dados, consegue identificar padrões ocultos e o algoritmo agrupa os dados. A própria máquina faz um critério de agrupamento e também faz associações, correlações. A partir de objetos de um banco de dados, ela consegue interpretar e projetar. Esse exemplo clássico, né? Quem compra leite, quem compra pão, também compra queijo. Ou quem compra capa de chuva, também compra bota de chuva, e assim por diante. A máquina aprendendo, e nessa comparação do Gerd, que é um futurista, né? Um estudioso do crescimento aí dessa inteligência artificial, ele aponta o contraponto, né? A máquina, o ser humano com o crescimento de sua inteligência linear e a máquina com um crescimento exponencial, né? O ponto de corte das duas curvas está logo em seguida, né? 2023 está próximo, segundo a projeção do Gerd, e a partir daí a gente tem uma inteligência artificial exponencial muito maior do que a humana. Então, como será esse novo modelo de trabalho, né? A gente já sabe da automação na indústria, onde robôs tomam o posto de trabalho do humano, principalmente em lugares de tarefas rotineiras, às vezes até em situações de periculosidade. Então, isso é importante, a robotização, e ela se torna eficaz e é hoje em dia mais barata até do que o serviço do ser humano. E essa robotização no software também atinge os processos administrativos, né? Então, a gente já é incomodado pelos robôs que nos chamam no telemarketing. Com vários processos que são rotineiros, passam a ser processados, né? A ser executados por um software ou uma máquina. E com isso, o ser humano vai sendo deslocado. Nesse momento, qual é a análise desse impacto, né? Já havia os estudos sobre o proletariado, agora surge o termo novo do precariado, né? O Guy Standing foi quem apresentou esse conceito do precariado num livro em 2011, né? Chegou no Brasil em 2013 e já em 2017 o Rui Braga traz uma leitura dos impactos. Essa classe que o Guy chamou de perigosa, ele a chama de rebelde, né? Então, quais são os impactos aqui do neoliberalismo no Brasil e nesse sul global? O que está acontecendo na sociedade e no mercado de trabalho? Então, o futuro do ambiente de trabalho é estudado pelo John Arnold, que é professor lá na Noruega. Ele lançou esse livro em 2020, O Futuro do Ambiente de Trabalho, nesse contexto da quarta revolução industrial, que falamos que é a inteligência artificial, o surgimento do precariado e a morte das hierarquias. O que será tudo isso, né? Então, a inteligência artificial transforma completamente o trabalho, o ambiente de trabalho, os locais de trabalho, as profissões não são mais as mesmas, as que conhecemos serão irreconhecíveis, né? Os robôs vão destruindo hierarquias burocráticas e dilacerando a classe média. Surge uma pequena elite dos trabalhadores da inovação, os trabalhadores do conhecimento, e surge uma nova classe de trabalhadores com empregos precários, é o precariado. E também, como sempre tivemos, agora talvez mais, o trabalhador pobre, né? Que busca vários empregos para buscar a sobrevivência cada vez mais difícil. Então, como ficam essas relações no trabalho, né? Do ponto de vista da remuneração, o John Arnold apresenta aqui uma elite bem paga, bem remunerada, e aqui o que ele chama de sobreviventes com uma baixa remuneração. No eixo vertical aqui temos dois tipos de relação de trabalho. Aqui onde mantém o tradicional vínculo formal de empregado e empregador, mas surgem cada vez mais modalidades mais autônomas, como
autonomia relativa. Vamos pegar primeiro aqui o trabalhador da inovação, que faz parte dessa elite bem paga e que tem autonomia relativa, mas é dentro desse grupo aqui uma elite. Outros que fazem parte da elite são os especialistas, detentores de conhecimento específico, que aí terão um vínculo formal. Possivelmente o trabalhador da inovação trabalhará mais como um consultor. Então, ele é um especialista, mas não terá um vínculo formal de trabalho. Já aqui a gente tem o precariado, que tem uma autonomia relativa, mais do que o trabalhador pobre, mas junto com este, um mero sobrevivente. Vamos dar um zoom aqui no precariado. O que a gente enxerga, né? 4 categorias de trabalho no mundo do precariado. Trabalhadores satisfeitos, insatisfeitos ou frustrados, e no eixo da autonomia, alta autonomia ou baixa autonomia. Então, começando aqui, dentro do precariado, isso seria a nata do precariado, se podemos dizer assim, empreendedores do conhecimento, que serão contratados por projeto. Então, tipicamente, o empresário de eu mesmo, né? Eu, empresário. Teremos aqui também os trabalhadores migratórios, né, buscando vários trabalhos de tempo parcial, mas de uma maneira geral satisfeitos, porque ainda terão uma remuneração mínima. Já aqui os frustrados, que estão no território da sobrevivência efetivamente, com subempregos, trabalhos sob demanda ou muito mal pagos com trabalho temporários quando os conseguem. Então esse é o universo do precariado. Todos esses 4 tipos, inseguros, terão trabalhos com menor duração e menor remuneração. E o pior de todo, né, nessa classificação, o trabalhador pobre, né, correndo atrás de muitos mini empregos, se podemos chamar assim, né? Aquele sonho da universidade passa a ser um pesadelo, porque os jovens nem têm esperança mais de que um curso superior vai fazer alguma diferença. Eles seguem como trabalhadores invisíveis, irrelevantes, né? Na beira do abismo alguns e outros já despencando em queda livre. Então, esse é o cenário trágico do trabalhador pobre. E a nossa pirâmide social fica, assim, cada vez mais super ricos, né? Os top 1% aqui, uma elite assalariada, que são aqueles que a gente chamou de trabalhadores do conhecimento, trabalhadores da inovação, o precariado, que seria aqui essa faixa de maior parte, né, nessa força de trabalho. Temos aqui o trabalhador pobre, sem oportunidade de subir na escala social, e aí, de vez, não tem mais sonho americano ou sonho brasileiro, se é que houve, né, de ascensão social. E um grande universo cada vez maior de desempregados e excluídos, né? Como será esse mundo, né? Estamos caminhando em direção a um mundo melhor ou cada vez mais o capital explorando, né, grande parte da população do mundo, né? A gente tem aí o sonho do desenvolvimento sustentável, né, as 17 ODS da ONU para 2030, prejudicados pela pandemia e também por esse cenário paradoxo, né, de buscando melhoria com o sonho de erradicar a pobreza e outras tantas melhorias, um desenvolvimento sustentável, mas ainda uma forte exploração. E qual é o horizonte que temos, né? Estamos mirando abundância, fartura ou escassez e as tragédias, catástrofes aí do aquecimento global e toda a mudança climática, né? Como olhamos tudo isso, né? Olhamos num contraponto de economia de compartilhamento, com uma perspectiva otimista, e outra numa linha mais agressiva, né? Esse termo uberização, que foi usado na tradução aí da edição brasileira do What's Yours Mine, né, do Thomas Lee, aqui sutilmente, né, mudando uma única letra, deixa de ser o seu para ser o nosso, o meu, né?
Então, e o que é seu é meu, né? Isso é o contraponto a essa economia do compartilhamento, e a gente acreditou na hora que surgiu o Uber, né? E outros tantos serviços, aplicativos, né, de compartilhamento. Então, Thomas Lee vem desmascarar que essa é uma nova onda de trabalho precarizado, né, em consonância com o precariado que acabamos de falar. E temos gente otimista ainda, né, entendendo que há uma ascensão da economia colaborativa, esse consumo colaborativo, e aí o que é meu é seu cada vez mais. Então, há expectativas otimistas de que haverá realmente acesso a bens e serviços sem que haja necessariamente a aquisição de produtos ou troca monetária. Então, aqui, sonhando com compartilhamento, empréstimo, doação, trocas, escambo, né, para aumentar a eficiência de uso, reduzir o desperdício e absorver o excedente de produção e de consumo, né? Somos incentivados a consumir, isso gera desperdício, não gera eficiência. Então, o compartilhamento, esse doação, né, pode gerar um movimento otimista na economia. E aí, dividir ou egoismar, né? Esse verbo estranho, mas é ser cada vez mais egoísta, né? E aí temos essa expressão brasileira, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando a situação aperta, pessoas ficam com medo e mais egoístas e se esquecem dos outros. Será sempre assim? Pode ser ou não, né? Temos uma versão otimista de farinha pouca, meu irmão primeiro, como foi no exemplo da viúva de Sarepta, né, que dividiu com o profeta Elias o que restava de farinha, e o seu pouco se fez muito. Então temos uma matemática de dividir para multiplicar. E talvez o exemplo mais claro disso também nas Escrituras é quando a gente tem uma situação bem absurda, né? A partir de uma pequena disponibilidade, 5 pães e 2 peixes para atender 5.000 pessoas e sobrar 12 cestos com essa matemática, quando o divisor é Jesus Cristo, né? Então temos o exemplo da multiplicação, um milagre acontece quando há divisão. A pessoa que tinha pouquinho dividiu, compartilhar, e nas mãos desse divisor houve alimentação e fartura. Então, como que a gente entende isso, né? Deixando do egoísmo para enxergar a interdependência. Nessa frase linda do Desmond Tutu, né? Em que a minha humanidade está inextricavelmente ligada à sua humanidade, né? Estamos interdependentes nesse modelo Ubuntu, né? E aqui temos o contraponto, né? A economia sem amor e a economia do Deus que é amor, né? Num lado, a gente tem a economia centrada no capital, na riqueza, que gera a pobreza como contraponto e a escassez, mas na economia de Deus, a gente está centrado na vida, na comunhão, na justiça e na plenitude. Aqui temos o lucro acima de tudo, aqui não, a prioridade é o outro. Partimos de uma relação ganha-ganha. Deixamos de usar e simplesmente consumir, mas servir e cultivar. Deixamos o individualismo, a ênfase na propriedade privada, tão querida do neoliberalismo, para uma economia de comunhão, solidariedade, partilha. E aqui o conceito cristão de mordomia, de usar os bens que temos, né, os recursos do planeta, numa dimensão de administradores sob a direção do Criador e não assumindo a propriedade. Os bens não são nossos, estão sobre nossa guarda, sobre a nossa custódia. E aqui, saindo do território da lei, que defende o que é meu, e o dono que manda, e o lucro é do dono, para um modelo de generosidade. O pão é nosso, a gestão é democrática e o lucro é compartilhado por todos. Saímos de uma meritocracia
que busca remunerar melhor quem gera mais lucro para o dono, para um conceito de graça, de benefício, de abundância de vida. Então, esse é um contraponto desenvolvido pelo Viv Grieg, conhecido pelo seu livro Servo entre os Pobres, e também no modelo de discipulado econômico. E esse também é um tema desenvolvido pelo Conselho Pontifício Justiça e Paz, nesse livro muito interessante que se chama Vocação do Líder Empresarial. É um chamado, efetivamente, aos cristãos, aos líderes cristãos, a se comprometer com o mundo econômico, financeiro, contemporâneo, lembrando que o próprio Jesus não orou para que Deus nos livrasse do mundo, mas que nos livrasse no mundo, né? Então, como viver nesse mundo econômico e financeiro à luz de princípios éticos, sociais, iluminados pelo Evangelho. E aqui o Conselho Pontifício resgata os 3 patamares interrelacionados de ver, julgar e agir. Né? Ver os desafios, as oportunidades do trabalho, julgar essas oportunidades e desafios à luz dos princípios cristãos, éticos, sociais, e agir como líderes que servem a Deus. Assim podemos promover trabalho com respeito à dignidade humana, porque todo ser humano é imagem e semelhança desse Deus Criador. Promover também o bem comum, satisfazendo a necessidade dos pobres, dos vulneráveis, o princípio da solidariedade. Promover aqui o espírito de iniciativa e também desenvolver, aumentar a competência dos colaboradores, aqui chamados de co-empreendedores. Então, o princípio da subsidiariedade, né? Todos são co-empreendedores. Também promover a criação sustentável de riqueza, promovendo a justa distribuição entre todos. Um livro fantástico. Então, esse livro aponta também 4 fatores, grande influências positivas e negativas, precisamos entendê-las, né? Primeiro, a partir da globalização, que certamente gerou maior disponibilidade de produtos e serviços, mais acessível a mais pessoas nesse mundo globalizado, mas também traz efeitos negativos, onde as autoridades supranacionais, leis internacionais, têm mais valor ou mais importância do que a legislação de cada Estado-nação. Por outro lado, já falamos aí da evolução da tecnologia, 4ª onda e a 3ª onda da Revolução Industrial. Temos realmente mais ferramentas de colaboração e o consumidor tem mais poder de barganha, sim. Mas, por outro lado, estamos mais vulneráveis à manipulação, os fake news aí, e temos também o efeito da superabundância de informação. Informação demais atrapalha, né? Precisamos filtrar a informação, saber onde ela está sendo verdadeira e honesta, onde está sendo sutilmente manipulada, e a gente tem cada vez mais dificuldade em escolher onde buscar essa informação, porque tem muita abundância de informação. O 3º fator, a financeirização da economia. Temos, por um lado positivo, mais fundos sociais, éticos, há também mais acesso ao crédito, mais fácil acesso. Por outro lado, cada vez mais o acionista buscando maximizar a sua riqueza com uma mentalidade de curto prazo, né? O modelo de investimento em ações, bolsa e valores, tudo isso tem uma mentalidade de curto prazo. Temos aí, por fim, como 4º fator, mudanças culturais. Se, por um lado, esse mundo globalizado, essa sociedade em rede, nos abre espaços à solidariedade, a essas campanhas anticorrupção, sim, mas também há uma ênfase em individualismo, utilitarismo, cada um buscando uma gratificação imediata, instantânea. Então, esses são os contrapontos dessas influências que o mundo está sofrendo. Vamos detalhar um pouco mais isso a partir da leitura das megatendências feitas pelo Zukunftsinstitut da Alemanha. Então, 12 megatendências, grandes impulsionadores de mudança.
Gênero, grande mudança, né? Antigamente a gente tinha 0 e 1, ou era homem ou era mulher. Hoje a gente tem um pluralismo de opções. Temos ligado a isso o conceito da individualização, liberdade de escolha, sim, contrapondo a essa cultura do nós. Então, o pluralismo e o nós, mas eu tenho liberdade de escolha. 2 temas também correlacionados: saúde, temos mais oportunidade de ver bem, buscando satisfação, quem tem dinheiro para comprar a saúde, e uma possibilidade de uma velhice alongada, né? A sociedade prateada dos cabelos brancos, né? Muito mais uma faixa etária acima de 60. Globalização, já falamos, a dificuldade de equilibrar aí a diplomacia versus a autonomia do Estado-nação, e, num contexto menor da urbanização, cidades que se tornam mega metrópoles, cidades-estados, com maior protagonismo dos moradores dos centros urbanos. Então, esse é o contexto global e urbano. Já falamos aí do novo ambiente de trabalho, onde estamos passando por uma ressignificação do trabalho, advogando maior qualidade de vida, sim, ao mesmo tempo que estamos nesse contexto de conectividade, com muitas redes sociais, com esse mundo digital, né? Então, tudo isso traz um novo de contexto de trabalho com seus prós e contras. No ambiente amplo, né, olhando a neoecologia, temos cada vez mais oportunidades de consumir produtos limpos, orgânicos, sem contaminação dos agrotóxicos. Também estamos tentando desenvolver cada vez mais energia limpa, também para a nossa mobilidade, deixando o combustível fóssil, né, para alternativas limpas, como energia elétrica, e pensando aí em conceitos de mobilidade compartilhada. Então, esse é o nosso novo contexto ecológico global. E aqui, por último, olha que interessante, temos sim cada vez mais segurança, mas nos sentimos mais inseguros do que nunca. Olha que coisa mais paradoxal. Temos acesso a conhecimento, mas estamos cada vez mais com necessidade de continuar a aprender continuamente, né? Então, os 12 megatendências aí, contrapontos do Zukunftsinstitut. E olha que interessante, eles fizeram esse mapa, mais parece um mapa de metrô das megacidades aí, mas é o mapa da correlação entre essas 12 megatendências, com muitos processos simultâneos, paralelos e intersecções. Então, é tudo junto e misturado, né? Essas profundas mudanças com avanços rápidos, desenvolvimento disruptivos, né? A duração dessas mudanças era menos acelerada, às vezes durava décadas e agora são mais efêmeras. Temos o conceito da ubiquidade, né? A gente sentindo as mudanças, os seus efeitos em todas as áreas da sociedade, e pela globalidade, os mesmos fenômenos observados em todos os cantos do mundo e praticamente ao mesmo tempo. E temos aí a complexidade, essas tendências em multicamadas e multidimensões. Assustador. E não devemos pensar que isso é novidade. Já dizia Heráclito de Éfeso nos anos 500 a.C., que a única constante é a mudança. Mas parece que agora a mudança é mais frequente, né? E isso nos leva àquele conceito VUCA, que foi dos anos 80, lembrando, né? O mundo volátil, cada vez incerto, mais complexo e mais ambíguo. E para piorar, a gente teve a pandemia e agora pensando nesse momento bunny, né? Nos sentimos mais frágeis, mais ansiosos, as mudanças não são lineares, mais difíceis de entender e o mundo se torna incompreensível. Então, essas mudanças estão muito rápidas, a complexidade aumenta exponencialmente. Como decidir diante de muitas incertezas? Por outro lado, também temos muitas oportunidades que a globalização, a tecnologia nos trazem, né? Novas maneiras de fazer as coisas acontecerem. Então, esta é a hora, o nosso chamado para parar de olhar para as dificuldades, para o copo meio vazio, e olhar para o copo meio cheio e seguir adiante, né?
Qual é o caminho das pedras? Então, a minha recomendação é foco no ser humano. A transformação precisa passar de dentro para fora, nessa mudança de mindset, de paradigma, metanoia, como alguns chamam, né? E esse desenvolvimento tem que ser sistêmico e integral, juntando físico, cognitivo, comportamental. Então, não conformismo, mas transformação. E meu desafio para você, desenvolva seu potencial através de um processo que é ativo e passivo. Paradoxo isso, sim, mas é o mesmo desafio que temos nas Escrituras. Olha só, minha livre compilação aí de diferentes versões do texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Seja protagonista, assuma o controle da sua vida. Atividade, protagonismo, sim, agora de uma maneira passiva ao mesmo tempo. Deixe que Deus transforme você por meio de uma mudança radical, de dentro para fora, no seu modo de pensar e agir. Assim você poderá experimentar o bom, agradável e perfeito propósito de Deus para a sua vida. E se o mundo está de ponta cabeça, realmente estamos sentindo dificuldades. Mas trabalhamos juntos, né? E fica aí o desculpe o transtorno, estamos em obras, né? Não para melhor atendê-lo, mas atendê-lo com L maiúscula. Atender esse desafio que acabei de falar das Escrituras e do desafio do Evangelho de Jesus Cristo. Bem-vindo ao mundo de ponta cabeça, mas com muitas oportunidades. Sugestão para você, não deixe de pedalar, né? Como disse Einstein, viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em movimento para manter o equilíbrio. Boa viagem e conte comigo. Estão aí meus dados para eventual contato. Agradeço a sua atenção. Olá, colegas, tudo jóia? Bem, que nós vivemos uma época, né, marcada por uma pandemia, não é novidade para ninguém. O que muitos talvez não saibam é que existem muitos vírus bons. E o que talvez não passa na nossa mente, muitas vezes, é que esses vírus maus, que de alguma maneira causam algum prejuízo para os seres humanos, existe uma sintonia entre a capacidade humana de compreensão e a possibilidade de entender e desvendar os mecanismos de funcionamento desses vírus. E além disso, além dessa capacidade, existe também outro fenômeno, que é a capacidade de manipulação do ambiente ao nosso redor para minimizar ou anular os efeitos danosos produzidos por esses vírus ou outros micro-organismos. Bem, esses fatos, então, eles estão debaixo do que a gente chama de a graça de Deus na ciência. Então, a graça de Deus que possibilita a compreensão do mundo ao nosso redor e a graça de Deus que possibilita a criatividade para a manipulação desse mundo ao redor para o nosso benefício. E é sobre isso que eu gostaria de convidá-lo para nós refletirmos em breve. Eu sou o pastor Vitor, doutor em física, especialista em matemática, e quero então te convidar a refletirmos sobre esse tema, a graça de Deus na ciência. Bem, como eu tinha explanado brevemente, anteriormente, um dos nossos temas aqui vai ser a respeito dos vírus, né, que existem muitos vírus bons, mas antes disso, passar um overview aqui da nossa apresentação, da nossa palestra de hoje. Então, eu vou falar uma breve introdução, né, a respeito desse tema. Nosso primeiro ponto aqui é a capacidade de compreensão da natureza e a graça de Deus. O segundo ponto, a capacidade para a solução de problemas e a graça de Deus. E, por último, irei fazer algumas conclusões. Bem, na nossa introdução eu queria citar esse paper, né? Então, o bem que os vírus fazem, né? Então, a nossa época é marcada, digamos assim, de maneira negativa pela ação destrutiva, né? De certa maneira, de alguns vírus, né? Mas existe uma
literatura bem diversa, né, que fala do bem, né, ou dos benefícios que esses vírus fazem, né. Então, esse artigo mesmo é bem completo, quem puder acessá-lo e dar uma olhadinha nele. E queria pontuar aqui algumas coisas de maneira mais objetiva, né. Então, por exemplo, tem essa reportagem, né, que diz que cientistas encontraram, olha só, 140 mil espécies de vírus, né, no intestino humano. Bem, então esses vírus, eles são vírus que eles infectam bactérias invasoras, né, e eles fazem esse controle bacteriano do nosso intestino. Então, olha só, vírus, e não são poucos, né, 140 mil espécies de vírus, né, que estão alojados no intestino humano, fazem o controle bacteriano, né, não deixa bactérias, né, estranhas se proliferarem e causar prejuízo para o nosso organismo. Então, olha só, vírus bons, né, que causam ou fazem bem para a saúde humana. Outros vírus, né, nesse sentido, né, agora, não somente afetando o ser humano, né, mas afetando todo um ecossistema aquático, né. Então, existem alguns tipos de vírus, né, como eu sublinhei, né, aqui embaixo, que eles controlam o crescimento, né, das algas, né, e vão, com isso, então, marcar, né, de maneira significativa ali todo um ecossistema aquático. E a gente sabe que o ecossistema aquático ele é extremamente, né, importante para a nossa vida terrestre, o tanto que a gente depende, né, desse ecossistema. E os vírus, né, eles são, existem esses viroplânctons, né, que eles atuam, né, diretamente nesse ecossistema aquático. Então, vírus que não são benéficos somente para os seres humanos, mas existem vários que são benéficos para todo um ecossistema inteiro, né? E, por último, né, outro ponto que eu queria pincelar nesse sentido, daqui a pouco eu vou juntar esses pontos, né, mais à frente, né, mas existe vários fatos, né, a medicina mostra aí para gente, né, que inclusive tem esse artigo, né, um overview sobre a importância da infecção viral nas crianças, né. Então, crianças, quando elas são infectadas por algum tipo de vírus, né, isso serve para o desenvolvimento do sistema imunológico, né, dessas crianças, fazendo com que elas se tornem pessoas com um sistema imunológico forte, né. Então, esse paper vai falar que, muitas vezes, crianças que são retidas, né, de todo tipo de infecção, isso pode produzir crianças fracas e do ponto de vista do sistema imunológico. Bem, então eu quis pincelar, né, esses pontos, porque a gente vive numa época, né, de pessoas muito marcadas, né, por mortes, né, e perdas digamos assim, de um efeito, né, danoso de vírus, mas queria mostrar, né, no começo dessa nossa palestra que existem vírus bons e vírus benéficos, né, para o ser humano e para toda a natureza aí no geral. Daqui a pouco eu vou juntar esses pontos e mostrar a importância disso para nós. Bem, então esse daqui é o vírus responsável, né, é o COVID, SARS-CoV, é o responsável por todos os danos que nós estamos passando hoje, mas infelizmente, ao longo da história humana, a ação viral, o que tem acontecido hoje, né, ela não é uma novidade, né. Então a gente teve a gripe suína no século XXI mesmo, né, matou cerca de 16 mil pessoas. Uma ação mais abrangente, né, foi a gripe espanhola, que no século XX, né, no século passado, infectou 500 milhões de pessoas, né, e matou entre 40 e 50 milhões, né. Então é um vírus, né, bem devastador, né. A gente tem a varíola, né, também no século XX, né, que matou cerca de 300 milhões, né, em todo o mundo. A gente tem a cólera, né, que contaminou durante o século XIX, ali, até o século XIX, entre 1 e 4, né, milhões, né, de pessoas. E talvez, né, quem teve um efeito assim, mais devastador foi a peste negra, né, que no século XIV, né, assim, os historiadores, né, fazem algumas estimativas, né, mas estima-se, né, que matou entre 75 a 200 milhões ali de pessoas na Europa. Bem, então, o que eu quis mostrar com o início dessa nossa palestra, né? Quis mostrar que existem vírus bons, né? Então, realmente, quando fala de ação de vírus, né, as pessoas sempre
pensam do ponto de vista negativo. Mas existem muitos vírus bons, mas infelizmente ao longo da história humana também existem os vírus, né, que possuem ou têm realizado algum efeito danoso na vida humana. Então, gripe suína, espanhola, né, a peste negra e tudo mais. Bem, o que me chama atenção, ou que é importante, né, diante de tudo isso, é que esses vírus que eles são danosos, existe a possibilidade de anular, ou existe a possibilidade de minimizar os efeitos, né, que eles produzem. Mas para que isso, né, seja possível, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui nesse nosso tema, a graça de Deus na ciência, é o próprio fato extraordinário da possibilidade do universo ou dos mecanismos, né, de funcionamento da natureza, eles serem compreensíveis. Bem, pode parecer assim óbvio, né, que a gente consegue compreender, né, o universo, mas de maneira alguma, né, isso é óbvio. Eu quero mostrar isso para vocês. O próprio Einstein, né, ele fez uma frase famosa nesse sentido, que ele diz que uma das coisas mais incompreensíveis a respeito do universo é que ele pode ser compreensível. Então, ou seja, por que de fato a gente pode entender o universo? Por que a gente de fato pode entender os mecanismos de infecção, vamos supor, da gripe espanhola, ou por que a gente pode entender a rotação do planeta Terra em torno do Sol, ou a rotação, né, da Lua em torno do Sol? Por que de fato a gente pode compreender isso? A gente poderia viver num universo que simplesmente a compreensão não fosse possível. Mas então, segundo a fala, né, do próprio Einstein, né, uma das coisas mais incompreensíveis é a possibilidade da compreensão. Outra pessoa que disse algo, né, a respeito desse sentido foi um grande físico, né, Steven Weinberg, e ele disse que quanto mais o compreensível o universo ele se torna, mais sem sentido isso parece ser, né? Então, o fato de nós podermos compreender o universo, ele é extraordinário, então ele não é algo sem sentido. Então, isso foi o que as maiores mentes, né, que a ciência produziu, né, é isso justamente que eles afirmam. Bem, então, como eu comentei, né, para vocês, eu sou formado em física, sou doutor em física, e quero dar uma explanada rápida aqui, né, a respeito da compreensão que a física ela traz, né, porque os dois, inclusive, eles são físicos, né, e o que a física faz é justamente isso, a possibilidade de nós descrevermos as coisas que acontecem à nossa volta. Então, olha só, né, então, essas duas equaçõezinhas aqui, elas são chamadas de equações de Hamilton. As equações de Hamilton, ela descreve todo o mundo newtoniano, o mundo mecânico ao nosso redor. Então, olha só, duas equações, né? Equações simples, né? Equações claras. É claro, quando você vai estudar casos da vida real, do mundo real, as situações se tornam extremamente complexas. Mas o que é importante? O importante é que o mundo ao nosso redor, o mundo mecânico, né? O que é o mundo mecânico? É o mundo dos objetos que se movem, é a busca de entender como os objetos se movem, é a busca de entender o porquê que eles se movem. Então, olha só, são descritas por apenas duas equações, né? Então, essas duas equações, elas descrevem o movimento da Terra em torno do Sol, descreve o movimento do satélite que está transmitindo internet, que está transmitindo ondas de rádio, de televisão, tudo isso, então, descritas, olha só, por duas equaçõezinhas só. A gente tem as famosas também, na física, né, equações de Maxwell. O que as equações de Maxwell ela descreve? Ela descreve um mundo eletromagnético. Então, todo fenômeno eletromagnético no mundo ele é descrito por essas quatro equações. E o que é um fenômeno eletromagnético? O funcionamento do seu computador, o funcionamento do seu celular, que capta ondas eletromagnéticas, né, vindas, né, de torre de transmissão. Então, todo esse fenômeno eletromagnético ele é descrito e compreendido por essas quatro equações, né, chamadas de equações de Maxwell. Bem, a gente tem essa equação de Schrödinger, que descreve também o mundo subatômico, né? Então, o mundo pequeno é descrito por essas equações de Schrödinger. Bem, o que eu quis trazer aqui nesse nosso ponto? Eu quis trazer que o mundo ele pode ser compreensível, né? Ele pode ser compreendido, né? E isso é um fato extraordinário, isso não é algo corriqueiro, isso não é algo banal, né? E o que a gente percebe da nossa descrição da natureza? Então, a gente
entende e a gente compreende o mundo ao nosso redor através de uma linguagem matemática. E o que a gente pode perceber dessa linguagem? É uma linguagem simples, né? Então a gente viu ali duas equações que descrevem o movimento do satélite em torno da Terra. Elas são belas, né? Elas são elegantes. Então a gente tem as principais equações que descrevem o nosso universo. Elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser compreendidas, elas são simples, elas são belas e elas são elegantes. Por que isso é importante? Isso é importante porque, primeiro, né, vários cientistas, quando eles fizeram alguma descoberta, né, eles foram levados por esse princípio. O mundo ele precisa ser simples. As equações da natureza elas precisam ser belas, elas precisam ser elegantes, né? Isso levou eles, né, a várias descobertas. E isso pontua muito bem o que está descrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Quando Deus, né, ele disse, né, quando ele fez, né, todas as coisas ali no sexto dia, né, e vendo ali toda a sua criação, né, ele disse que eis, né, que tudo era muito bom. Então, olha só, a gente tem um fato extraordinário, né, um Deus que criou as coisas boas, né, e um ser humano que consegue captar a beleza, a elegância, a simplicidade desse mundo criado por Deus. Então, olha só, o que a gente está falando? A gente está falando que nesse nosso mundo de pandemia, existe a graça de Deus que possibilita a ciência para investigar e neutralizar, inclusive, os efeitos danosos de algum vírus. E tudo isso possível por quê? Então, em primeiro lugar, porque existe um Deus que criou as coisas bonitas, as coisas boas, e um ser humano que é capaz de captar a beleza desse mundo criado por esse Deus. Então, isso, de fato, é algo extraordinário. Então, eu pontuei algumas coisas na física, mas isso está repleto em todas as áreas. Se você... Então, por exemplo, tem esse livro, né, um livro muito bom, recomendo aí os colegas a lerem, né, esse livro, né? Então, O Planeta Privilegiado, né, como o nosso lugar no cosmos, ele é designado, né, então ele é feito para a descoberta, né, para o descobrimento, né, e esse livro ele pontua algumas coisas interessantes que eu queria fortalecer o meu argumento também, mostrando a área da astronomia, né, então, não sei se você já parou para pensar, né, mas de fato, nós vivemos num mundo, né, em que o céu, a nossa atmosfera, ela é transparente, né, então, são algumas coisas que às vezes a gente convive muito, né, com essas coisas, né, e corre o risco, né, de alguma maneira se tornar banal para a gente, né, mas isso também, de maneira alguma, é um fato banal, por quê? Porque as pessoas foram levadas, né, a analisarem, a tentarem buscar a compreensão das estrelas, do Sol, do funcionamento do sistema solar, quem está no centro, se é o Sol, se é a Terra, olhando o quê? Um dia as pessoas, de noite, pararam, né, olharam para o céu e viram a beleza que é aquele céu noturno. Então, hoje, talvez a gente não consegue captar essa beleza, talvez ali na fazenda, né, porque a luminosidade da cidade atrapalha um pouco nesse sentido. Mas, olha só, tudo isso possibilitado por quê? Porque a nossa atmosfera ela é transparente durante a noite. Isso é um fato extraordinário porque existem N planetas, né, que não possuem atmosfera transparente, que os gases, né, que formam a atmosfera desse planeta, né, formam uma atmosfera que não possibilita a passagem, né, da luz, né, na faixa do visível para observação dessas estrelas. Então, olha só, toda a astronomia ela foi possibilitada pela capacidade de ver a beleza das estrelas, não somente a beleza. Então, imagina você vivendo naquele mundo antigo, né? E aí você percebe que a Lua, uma época está cheia, né? Então, a Lua, ela muda ali, não muda o seu formato, né? Mas a sua visibilidade, né? Ela altera, né? Durante as diferentes épocas do ano e percebe que isso tem a ver com as estações. Então, a pessoa ela começa a compreender através da Lua, né? Que as estações, né? Que o ser humano convive aqui no planeta Terra também, ela é afetada, né? Ou ela existe um padrão, né? Relacionado com isso. Então, olha só, o entendimento das estações do ano é possível pela visualização da beleza da natureza, que é a Lua, né? E nesse sentido também, uma das coisas que dirigiu as pessoas a tentarem entender o movimento da Terra, né, o movimento da Lua, foi ver fenômenos, né, na natureza belíssimos, né, como o eclipse solar ou o eclipse lunar. Bem, outro fato que eu queria colocar aqui é a própria
possibilidade de compreensão de toda a química através por exemplo, né, da tabela periódica, né? Então, o que a gente percebe na tabela periódica, né? Então, olha só, existe um padrão, né? Então, os elementos químicos, eles obedecem um padrão. Então, não é algo aleatório, não é algo sem razão, não é algo sem sentido, e o ser humano, ele consegue, então, compreender os elementos químicos que estão em volta, né, da nossa natureza, né, observando os padrões das propriedades. Então, a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita, o raio atômico é de cima para baixo. Então, o que a gente percebe em todos esses elementos? A gente percebe isso. Então, olha só. Tudo isso extremamente alinhado com o que Gênesis 1, 27 diz. Então, nesse texto diz que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bem, então a pergunta que eu faço para os colegas, né, à luz disso tudo, é o seguinte: por que a ciência é possível, né? Então, a ciência, ela é possível porque um Deus racional a criou, né? Então, um Deus racional criou a natureza, né? E criando os homens à imagem e semelhança de si próprio, desse Deus racional, então eles são dotados de racionalidade, e essa mente racional, através dela é possível a compreensão dos fenômenos da natureza. Então, olha só, Deus, ele cria um padrão nos elementos químicos da tabela periódica, cria um ser humano racional que consegue compreender esse padrão e a razão do funcionamento dos elementos químicos. Então, a gente tem um Deus que criou as coisas belas e bonitas, que a beleza, né, desse mundo criado foi o pontapé ou o start do desenvolvimento da astronomia, do entendimento dos padrões, das estações da natureza. A gente tem um Deus racional que criou as coisas de maneira racional, dotou o ser humano de uma mente racional, e o ser humano consegue descrever matematicamente os fenômenos da natureza, que são as equações como os três, as equações de Hamilton, Schrödinger, as equações de Maxwell e diversas outras. Então, olha só, o nosso tema, novamente, a graça de Deus na ciência. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, e assim, não é uma pergunta trivial, porque Einstein diz que o fato da compreensão do universo, ele é algo extraordinário. O Weinberg, ele diz que é algo sem sentido a possibilidade da compreensão, e tudo isso está alinhado, então, essa possibilidade, ela vem da onde? Ela vem do fato de que existe um Deus racional. Se Deus racional criou o ser humano racional, a imagem e semelhança desse Deus, e isso, então, foi a possibilidade, ou essa é a possibilidade do ser humano, ele compreender o mundo à sua volta. Então, voltando para o nosso momento, né, da pandemia, então, primeiro, a gente consegue anular ou minimizar os efeitos, por exemplo, de alguns vírus? Sim. E por quê? Porque nós conseguimos compreender os mecanismos de funcionamento deles. E por que isso é possível? Porque existe um Deus racional, criador, que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, com a capacidade de raciocinar, e sendo obra de Deus, né, o ser humano, ele consegue compreender, ele consegue entender. Bom, para a gente encerrar esse primeiro ponto, né, eu queria desafiar vocês com essa pergunta, né, onde a ciência surgiu, né? Então, esse aqui é um ponto fortíssimo aqui para o meu argumento, né, onde a ciência surgiu. Bem, a ciência surgiu no mundo ou na sociedade europeia, né? Então, assim, primeiro dizer que na época que a ciência surgiu na sociedade europeia, a sociedade europeia, de nenhum ponto de vista, ela era mais avançada do que outras sociedades milenares, como, por exemplo, a civilização chinesa, a civilização indiana, né? Então, você pega alguns pontos ali, como, por exemplo, o ponto de vista sanitário, né? Então, os historiadores, né, eles dizem que os maias, né, eles tinham uma estrutura sanitária muito melhor que os europeus, né? Bem, mas o fato é, por que a ciência ela surgiu no mundo europeu? Então, veja bem o seguinte, você tem, né, no mundo antigo, a religião hindu, né, ou a budista, né, todas elas eram fundamentadas no seguinte ponto: nós vivemos numa ilusão. E aí, para você sair dessa ilusão que nós vivemos, né, você tem que alcançar o nirvana, né, ou alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é de que essas religiões, né, elas ensinavam que o ser humano ele vivia numa ilusão. E eu te pergunto, qual que é o sentido
de uma pessoa investigar o mundo criado para analisar uma ilusão. Então, essa cosmovisão, essa maneira de pensar não era algo estimulante para ser o berço da ciência. Então, por que que a ciência ela nasceu na sociedade europeia? É por causa de visão, desse tipo de visão, como a do Galileu Galilei, né? Então, ele diz que a matemática é a linguagem com que Deus ele escreveu o universo. Então, eles tinham essa compreensão do texto de Gênesis, que Deus ele é um ser racional, criou o mundo, né? Criou o ser humano a sua imagem e semelhança, dotou ele de uma mente racional, capaz de compreender o mundo. Então, o que Galileu diz, né? Galileu Galilei, um dos pais, né, da ciência, né? Então, ele diz que a matemática é a linguagem com que Deus ele escreveu o universo, ou seja, a linguagem, essa linguagem matemática teria, do ponto de vista dele, sido criada pelo próprio Deus, e nós, dotados de mente racional, nós podemos compreender, né, essa linguagem e nós podemos entender, né, então, algo extraordinário. E outro que eu queria pontuar aqui foi a própria fala do Newton, né, outro pai da ciência, né, isso vai contra, né, alguma tendência, né, do mundo moderno de hoje em dia, de pensar que para você ser cientista, né, você tem que, você não pode acreditar em Deus, né, mas olha só, Newton e Galileu, né, eles são alguns dos vários, né, exemplos contrários nesse sentido. Então, Newton, né, ele disse que a beleza, né, que o sistema solar, né, ele fornece, né, o Sol, né, os planetas, os cometas, né, então, eles só poderiam proceder, né, do conselho e o domínio de um ser inteligente e poderoso, né, que era o próprio Deus. Bem, então, esse é o nosso primeiro ponto. Bem, nós vivemos num mundo em que existem vírus, né, benéficos e vírus que, de alguma maneira, fazem algum prejuízo. Bom, esses vírus, né, que fazem algum prejuízo, em primeiro lugar, eles podem ser compreendidos, ou seja, a gente consegue compreender o mecanismo de funcionamento deles. Então, essa possibilidade, ela existe pela graça de Deus, né? Então, Deus, um Deus criador, criou todas as coisas, criou o ser humano dotado dessa mente racional, e essa mente racional com a capacidade de compreensão do universo à nossa volta. E o segundo e último ponto que eu queria abordar aqui com os colegas é a disponibilidade de recursos. Então, olha só, uma coisa é eu falar assim, não, eu consigo compreender os mecanismos de funcionamento da gripe suína. Outra coisa é eu perguntar se eu consigo recursos ao meu redor, né, que são suficientes para anular ou minimizar os efeitos danosos desse organismo. Então, para mostrar essa disponibilidade de recursos, queria trazer vários exemplos nesse sentido. Então, por exemplo, eu parei para pensar assim, quais são os problemas que os seres humanos passam hoje, né? Eu creio que um dos principais problemas é contaminação da água, né? Então, eu lembro lá da barragem, do rompimento da barragem de Brumadinho, né? E ali vários metais pesados, né? Eu achei extraordinário esse paper, né? Que diz aí que um tipo de fungo, né? Ele remove metais pesados da água. Então, olha só, a gente tem um problema, né? Qual que é o problema? Contaminação de metais pesados. Qual que é a solução? A solução está na natureza. Fungos que retiram metais pesados da água. E além, né, dos fungos, né, existe também papers, né, que mostram também a possibilidade de você conjugar, né, alguns organismos, como por exemplo bactérias e fungos, né, que atuam, né, ou trabalham conjuntamente, né, para descontaminação da água, né. Então, essa conjugação ou essa soma, né, de elementos também trabalham nesse sentido, né. Então, outro paper aqui mostrando isso também, né, fungos, né, que trabalham, né, ou atuam aí na descontaminação da água. E existe uma vasta, né, literatura, né, que vai culminar nesse sentido. Bom, não somente fungos e bactérias, né, mas a água, né, tem sido um problema aí cada vez mais relevante, né, pela escassez, né, e a gente tem aqui, coagulantes naturais, né, para o tratamento da água, né. Então, esse paper aí, que é uma revisão aí, né, de coagulantes naturais que servem para tratar, né, e descontaminar também a água. Bem, além da contaminação, né, da água aí, né, por metais pesados, né, então,
Um outro, né, problema que tem é pelo petróleo, né? É um outro exemplo, né, que eu achei, né? Encontrei diversos, né, bactérias que elas são degradadoras de petróleo, né? Então você tem uma empresa atuando em alto mar, né, o petroleiro, e aí vaza petróleo, né? Qual que é a melhor solução que a gente tem? A melhor solução que a gente tem hoje é pegar a bactéria, né, de algum lugar, né, uma bactéria específica, né, colocar lá no petróleo e botar elas para degradar. Por incrível que pareça, essa é a melhor solução que a gente tem hoje. Então, é um problema que a gente não consegue atingir, né, uma solução para ela, né, assim, de maneira satisfatória, mas o que mais é satisfatório, né, e utilizado hoje em dia é o que a própria natureza nos permite utilizar, né, nesse sentido, né, através de bactérias que degradam petróleo. Então, tá aí o paper, né, se os colegas quiserem conferir, existe uma vasta literatura aí também nesse sentido. Bom, outro problema, assim, não sei, pensando, né, eu creio que água, né, é um problema, né, outro problema que tem aí é o plástico, né, então a gente tem muito lixo, né, então como que a gente vai fazer para resolver o problema do lixo, né, ou do plástico, né, que demora de vários anos ali para degradar, né, então olha só, insetos, né, que comem plástico, né, então a própria natureza sendo instrumento de solução, ou seja, recursos ao nosso redor que possibilitam a resolução dos nossos problemas, né, atuais, né. Então a gente tem aqui, ó, uma vasta literatura também que diz a respeito de vários tipos de vírus, né, para o controle biológico, né, como aquele que eu citei, de vírus que vivem no intestino humano e que protegem o nosso organismo de contaminação bacteriana, né, vivem ali no nosso intestino, né, e tem esse paper aqui, né, da própria Embrapa, né, que ela, né, usou, né, alguns tipos de vírus, né, para o controle biológico, né, de pragas, né, no Brasil. Então, ou seja, a gente precisa de fazer plantação, né? Qual que é o problema da plantação? Um dos problemas é a praga, né? Então, talvez a solução mais fácil é jogar produto químico, né, para matar a praga. Mas olha só, a gente tem a possibilidade de fazer uma ação controlada com vírus, né, para controlar as pragas, né? Os baculovírus. Outro tipo, né? Outra literatura aqui também, né? Falando aí a respeito de tipos de fungos, né? No controle biológico, né? Então, essas pragas, né? Elas podem serem controladas, né? Com vírus, né? E também, né? Com fungos, né? E com bactérias aí também para fazer o controle biológico. Bem, então, o que eu quis, né? Mostrar nesse nosso segundo ponto aqui, né? Eu quis mostrar uma literatura vasta, né? Em diversas áreas, seja em água, seja em lixo, seja em contaminação, seja no problema do petróleo, seja no problema de você desenvolver plantações, né? Então, para todos os problemas, basicamente, que nós temos hoje em dia, né? Nós encontramos recursos na própria natureza, né? Para nós podermos superar nessas dificuldades. Bom, então, concluindo, né, o que eu queria mostrar aqui para os nossos colegas? Bom, então, em primeiro lugar, eu queria mostrar que existem muitos vírus bons, né? Muitos vírus que causam benefício. Então, não sei se vocês se lembram, mas falei de alguns tipos, né, os viroplânctons, né, que regulam o ecossistema aquático, né? Falei da importância da contaminação viral na fase da infância para o desenvolvimento do sistema imunológico, falei dos vírus, né, no intestino do ser humano, né? Então, dá para ver, né, assim, nós, né, acreditamos que o nosso mundo, de fato, ele foi criado. Bem, como obra da criação, né, desse ser divino, né, os vírus, né, o que a gente consegue perceber, né, que os vírus, eles tinham um propósito benéfico, né, um propósito benéfico. Bem, e algo, né, de fato aconteceu na história humana, de tal maneira que os vírus, né, eles perderam esse efeito benéfico, né, e o que de fato, né, aconteceu, a queda, né, do ser humano que contaminou, né, com o pecado, né, todo o funcionamento da natureza, né, e os vírus, né, inclusive o vírus, o Covid, né,
ele vive lá no morcego tranquilo, o Covid, o SARS-CoV, ele não mata o morcego, né? Mas quando ele veio para o ser humano, ele começou a trazer prejuízo, né? Isso, até onde a gente saiba, né? Muito possivelmente naquela feira lá, onde se come morcego, né? E aí a gente tem a própria relevância, né, da sabedoria bíblica, né, de não comer, né, esses animais, então mostrando, assim, que se o ser humano, né, hoje, né, ele tivesse mais alinhado com os princípios bíblicos, né, isso seria algo benéfico para ele, né, como um todo. Bom, mas enfim, o que a gente percebe, então? Que os vírus, né, eles foram, ou sua origem, né, é uma origem benéfica. Então, algo aconteceu, né, na história humana que prejudicou, né, o efeito benéfico, né, desses vírus, causando malefícios hoje. Bem, e a anulação, né, desses efeitos, né, maléficos, né, por que eles são possíveis? Então, em primeiro lugar, porque existe a capacidade humana de compreensão deles, de compreensão dos seus mecanismos, de compreensão do seu funcionamento, né, de compreensão de como anular, de como minimizar, né, esses efeitos, e isso é algo extraordinário. As principais mentes, né, humanas, né, elas chegaram nessa conclusão, que a capacidade de compreensão é algo extraordinário. Bom, mas do ponto de vista bíblico ele não é, porque isso é o simples efeito de você ser criado por um Deus racional, ser criado em mais semelhança desse Deus racional, então você consegue, por ser em mais semelhança, você compreender o mundo que está à nossa volta. Então, isso é algo fantástico, tão fantástico que possibilitou o desenvolvimento da ciência no mundo ocidental. Bem, o nosso segundo ponto é que o efeito maléfico, né, desses vírus, né, ele pode ser anulado utilizando os próprios recursos que tem à nossa volta. Qual que é o produto final disso? Desses dois elementos, da capacidade de compreensão humana e da capacidade de manipulação do mundo ao nosso redor. Bom, o próprio efeito de tudo isso é a vacina. O que é a vacina? A vacina, então, ela é o produto final de você poder compreender o mundo ao redor, de você poder manipular o nosso mundo com toda a criatividade que Deus nos deu para o nosso bem, para o nosso benefício. Bom, e para que isso aponta? Isso aponta para a graça de Deus. A graça de Deus, em primeiro lugar, se tornando visível, para nós, né? Para nós minimizarmos, né? Ou restaurarmos um pouco daquilo que foi destruído, né? Através do pecado, mas antes de tudo, mostrando que o nosso mundo ele precisa de restauração, mostrando que o nosso mundo ele precisa de redenção e também nos trazendo esperança. Então, essa própria situação que a gente vive, a possibilidade da ciência compreender os efeitos danosos e da ciência ela poder anular ou minimizar esses efeitos danosos, mostram que o ser humano ele anseia por redenção, o ser humano ele anseia e deseja por restauração, e essa redenção, essa restauração pode de fato nos encher de esperança quando a gente entende que Jesus Cristo, então, um dia ele vai voltar, vai restaurar toda essa ordem que foi criada boa, né, como a gente viu lá em Gênesis, que pela entrada do pecado, né, ela foi desnaturada, ela foi desvirtuada, essa ordem boa, né, mas um dia ela vai ser restaurada através, né, da vinda de Jesus Cristo. Então, eu queria trazer essa palestra para falar que a ciência, a vacina, ela é possível pela graça de Deus e trazer esperança. A esperança de dias melhores aqui, inclusive, né, enquanto nós vivermos aqui, a ciência nos ajudando, né, nesse sentido, mas esperança de que Jesus Cristo um dia ele vai voltar e esses vírus, né, que se tornaram maus, né, digamos assim, né, o efeito deles, né, vai ser ou vão ser, né, totalmente aniquilados e a gente vai viver toda aquela paz, aquela felicidade, né, que de fato a gente almeja. Bom, então eu encerro minha palestra agradecendo ao Instituto Gartrell, né, o convite de eu poder estar aqui com os colegas, me coloco à disposição, se alguém quiser me encontrar no Instagram, se quiser meu WhatsApp, né, pode entrar em contato no telefone aí, o pessoal passa meu WhatsApp, meu Instagram é Victor_Pina, então podem me mandar lá um oi que a gente troca uma ideia, tá joia? Obrigado pela paciência
Espero ter levado um pouco de paz, um pouco de esperança para todos vocês. Um abraço e até mais. O Instituto Gartrell está de site novo. Digite www.institutogartrell.com.br e acesse. Nossa homepage convida você a um passeio pelo mundo da informação da saúde integral, educação, cidadania, cultura e ética cristã. Nas abas Institucional, Notícias, Reflexões, Fique por Dentro, Acontece, Desenvolvimento Humano e Sociedade, você acessa um conteúdo consistente, relevante e atual, além de serviços e links úteis. Acompanhe também toda a programação do Instituto. São vários temas e assuntos produzidos por profissionais de alto nível teórico e prático. Acesse www.institutogartrell.com.br, seu portal para o conhecimento. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Olá, meu nome é Zelma, sou enfermeira e em nome do Instituto Gartrell vim fazer uma menção de honra a todos os profissionais da área da saúde, profissionais que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, toda a nossa gratidão. Vocês são verdadeiros heróis. E em meio à pandemia, o ano passado, eu cuidei de pacientes com Covid, na reabilitação. E esses pacientes, graças a Deus, recuperaram. E meio a isso tudo, eu contraí o Covid, Fiquei alguns dias hospitalizadas. Um desses dias eu fiquei na UTI, 7 dias na UTI. E de cuidadora, como enfermeira, eu passei a ser cuidada como paciente. E tive o privilégio, eu tive a imensa gratidão de ser cuidada por pessoas que me respeitaram, que cuidaram de mim como um paciente que naquele momento, num momento tão difícil, no meio de uma doença tão devastadora, pessoas me acolheram, todos os profissionais que prestaram cuidado, tanto a mim quanto ao meu esposo, foram assim extremamente importantes na nossa vida. Humanos, da humanização exemplar, Então, a esses profissionais que cuidaram de mim, meu muito obrigada. E aí eu recebi o milagre da vida, que foi a segunda chance, que foi ser curada do Covid. Porque em meio a tudo isso, a gente sabe que é uma doença terrível. E eu recebi essa dádiva do Senhor, que foi ser curada, Tantas pessoas oraram por nós, tantas pessoas se ajoelharam a Deus por nossas vidas. E eu sou grata a todas essas pessoas. E aí, novamente, o Senhor nos deu um presente. Que hoje eu estou grávida, nosso segundo milagre, que é o Pedro. Então, assim, foram 2 milagres que aconteceu na minha vida, e eu sou eternamente grata a Deus por isso. E hoje eu estou aqui para agradecer, para deixar essa mensagem de fé. Precisamos ter fé. A fé é o combustível para tudo. Aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já não mais tem poder, pois o novo sou, nele vou viver. Posso amar toda a morte, o
sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Chegamos ao final do nosso quarto dia da 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Agradecemos a todos os participantes. Que especial um testemunho como este da enfermeira Zelma, o que temos vivido, o que as pessoas têm vivido com relação à Covid, trazendo isso para a nossa realidade. Importante a gente ter essa história e compartilhar com todos vocês. Agradecemos sua participação neste dia. Convido para que amanhã esteja conosco novamente neste canal às 19h30, que continuaremos com o 5º dia da Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Obrigado. Pois sou Deus.
Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 22.020 vezes ainda virei.